E foi assistindo esse filme várias vezes e lendo o livro, eu percebi que a ideia principal do autor do livro, Chuck Palahniuk, vai muito além de falar o quão vazia é a vida de alguém que leva a vida para consumir. E isso fica bem claro devido à primeira e a segunda regra do clube, que é, você não fala sobre o Clube da Luta. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel e a primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta. Mas hoje é claro que eu vou quebrar essa regra. Aliás, o motivo dessa ser a primeira e a segunda regra do Clube da Luta foi o que me levou a fazer esse vídeo hoje. Existem milhares de vídeos sobre o Clube da Luta no YouTube, mas eu gostaria de falar de algumas coisas do filme que honestamente eu não vi ninguém falando até agora. O Clube da Luta é meu filme favorito de todos os tempos desde muito tempo, e é com esse filme que eu fico muito feliz de anunciar um quadro novo nesse canal, que eu resolvi chamar de Cinema Filosofal, onde eu vou fazer análises de filmes traduzindo as mensagens delas para as coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. E desculpa se o nome ficou meio merda. A ideia é usar filmes para afiar a nossa mente para lidar com os problemas do nosso cotidiano, e eu acho que é uma maneira muito boa de ilustrar minhas ideias. Apesar de Clube da Luta ser um filme de 1999, eu só fui assistir em 2013, e desde então eu reassisti várias vezes. Eu li o livro, os quadrinhos e cara, eu sou apaixonado por essa obra de arte. Esse vídeo vai ter um monte de spoilers pesados, então se você nunca viu, não deixe que eu estrague sua experiência. Salva esse vídeo, assiste e volta aqui. E tome como uma recomendação minha. Eu te prometo que vale a pena. Eu gostaria também de agradecer a marca que a gente chegou de 10 mil inscritos. Eu fico muito feliz por ter chegado nesse objetivo e eu só tenho a agradecer a vocês que me assistem. E se você gosta desse tipo de vídeo reflexivo, que tem ideias que podem mudar sua vida na prática, eu te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo e deixa um like para dar aquela força. Porque isso é muito importante pra mim e eu sei que não te custa absolutamente nada. Então, sem mais demora, solta a vinheta nova. Clube da Luta se tornou um sucesso cult por ser uma grande crítica à sociedade de consumo, certo? Errado. Isso é o que todo mundo pensa. O filme sim faz uma crítica ao consumismo e ao materialismo desde que ele começa, mas acredite ou não, esse é o objetivo secundário do filme. E só a galera que é bem antenada sabe disso. E foi assistindo esse filme várias vezes e lendo o livro, eu percebi que a ideia principal do autor do livro, Chuck Palahniuk, vai muito além de falar o quão vazia é a vida de alguém que leva a vida para consumir. E isso fica bem claro devido à primeira e a segunda regra do clube, que é, você não fala sobre o Clube da Luta. A princípio isso parece que não significa nada, mas a gente já chega lá. Vamos começar pela estrutura do filme. O filme é dividido em 3 atos, sendo que cada um tem um propósito de mostrar algo diferente. O primeiro ato mostra o personagem principal, que é um cara que não tem nome, mas ele é informalmente conhecido como Jack ou narrador. O cara é tão padrão que o autor nem quis dar nome pra ele. Isso significa que o narrador foi feito pra ser só mais um desses caras fúteis que foi feito pra trabalhar, consumir e morrer. E todo mundo conhece alguém assim. Nesse primeiro ato, o filme faz questão de mostrar como o narrador odeia sua vida. Ele odeia seu trabalho, sua qualidade de sono, e a única coisa que dá um mínimo de sentido pra sua vida de merda é comprar. Porque se não for isso, qual que seria o objetivo de suportar tanta merda? Pra tentar aliviar seus problemas de sono, ele vai a um monte de grupo de autoajuda, mas não como alguém que tem um problema, mas como um impostor. E curiosamente, ele resolve sua insônia chorando no ombro de quem sofre de verdade. Até que sua paz é interrompida por uma personagem que chama Marla Singer, que é mais uma impostora no recinto e meio que arruina suas possibilidades de ser o único cara mentiroso de lá. E claro, sua insônia volta com tudo isso. Até que ele conhece Tyler Durden e seu apartamento explode. E ele perde todas as coisas que ele tinha comprado. E esse é o fim do primeiro ato. No segundo ato, ele passa a morar com Tyler Durden, que meio que vira um tutor dele. E aos poucos, eles começam a viver junto essa vida fora da sociedade de consumo. O Tyler se mostra como um cara que é totalmente ciente dessa realidade. E tudo que ele faz tem a função de sabotar essa realidade materialista. Ele é o caos em pessoa. Mas mesmo assim, Tyler é muito consciente e muito despreocupado também. Afirmando que todo esse consumismo e busca de atenção é uma coisa muito obsoleta para a evolução espiritual do ser humano. E é nesse segundo ato que eles fundam o Clube da Luta. Um grupo em que as pessoas são livres para descer o cacete um no outro e se sentirem vivos. Porque afinal, na lógica dele, como é que você pode se sentir vivo se você nunca lutou? Apesar de Clube da Luta ser o nome do filme, o fato de lutar não faz muita diferença para o que é o propósito do filme de fato. A parada é que é um grupo formado por pessoas insatisfeitas e revoltadas com essa sociedade de consumo que os prenderam até hoje. E é por causa disso que no terceiro ato do filme, o Clube da Luta se torna uma seita. E é renomeado para Projeto Destruição. Sendo que a ideia base dessa seita é esse anticonsumismo que as pessoas acham que o filme se baseia. Então o Projeto Destruição acaba virando uma válvula de escape para o mundo real. Mas para isso ser possível, Tyler tem que reunir seguidores fiéis. E como ele faz isso? Quem quiser fazer parte do Clube da Luta tem que esperar 2 dias na porta da casa dele, sem água, sem comida e aguentando toda humilhação. E os que duram até o final são os mais fiéis. E esses fiéis são chamados de macacos espaciais e é aqui que eu queria chegar, cara. Ironicamente, para que as pessoas tomem consciência do Clube da Luta, eles têm que quebrar a primeira regra. E isso não é por acaso. E foi através de quebrar essa primeira regra que o Tyler
Durden conseguiu formar uma seita anarquista, totalmente radicalizada e com vários simpatizantes do movimento. Agora vamos fazer um paralelo dessa ideologia anticonsumo com qualquer outra ideologia. Quando a gente se depara com uma ideia que a gente acha revolucionária, a gente tende a espalhar essa ideia de maneira muito extremista e radicalizada. Exatamente como fazem os macacos espaciais que quebram a primeira regra do Clube da Luta. Ou seja, para toda ideologia tem os macacos espaciais, a galera radical. E quando a gente volta para a estrutura da seita Clube da Luta, ou seja, o projeto de destruição, ela é formada por 3 tipos de pessoa, que é o idealizador, ou seja, o guru da parada toda, que no caso do filme é o próprio Tyler Durden, o cara que não apenas vive a ideologia do Clube da Luta, mas sabe totalmente o que ela significa. Então o Tyler é uma encarnação física dessa ideologia anticonsumo, e ele não segue ninguém além de si mesmo. Além do idealizador, tem também os macacos espaciais, que é a galera radical simpatizante daquela ideologia, mas eles são apenas capazes de seguir aquilo se eles forem constantemente orientados pelo líder. São as pessoas que quebram a primeira regra do Clube da Luta porque eles não conseguem deixar de espalhar a palavra de uma ideologia milagrosa que todo mundo deveria seguir. E ainda nessa perspectiva da seita Clube da Luta, além do idealizador e dos macacos espaciais, tem também o resto do mundo. As pessoas que simplesmente não entendem aquela ideia e preferem viver na Matrix. E se você pensar bem, toda seita tem essa estrutura. Mas afinal, por que a gente não pode falar do Clube da Luta? De acordo com o próprio autor do livro, Chuck Palahniuk, esse formato de seita do filme é praticamente uma previsão de que nós, espectadores, iríamos abrir os olhos para um novo ponto de vista sobre o consumismo, e que assim a gente não ia demorar para comercializá-la. É como se o autor tivesse a noção de que o consumismo está tão impregnado na sociedade que as pessoas seriam capazes de comercializar uma mensagem que critica o consumismo. O Chuck Palahniuk fala em uma das versões do livro que nem o próprio Clube da Luta conseguiu escapar do consumismo que ele critica. Ou seja, você vê pessoas comprando um monte de camisa do Clube da Luta, fazendo tatuagem do Clube da Luta, ou até mesmo o quadrinho do Clube da Luta 2 que foi feito só para criticar esse sucesso comercial que o Clube da Luta teve. Basicamente, esse quadrinho foi feito para jogar na nossa cara que a gente não entendeu nada da mensagem. Foi feito para mostrar que essa galera que transforma o Clube da Luta em produto, que compra camisa, caneca e faz tatuagem, não consegue perceber que elas mesmas se tornaram macacos espaciais. Então, quando o Tyler Durden fala que a gente não pode falar sobre o Clube da Luta, ele tá basicamente dizendo que ser um militante do Clube da Luta, comprando camiseta e comercializando essa ideia em geral, tira todo o propósito do que ele realmente significa. Porque você não segue uma ideia de forma correta fazendo exatamente o que ela critica. Porque se você faz isso, você é apenas um macaco espacial. Apenas mais um dos fanáticos que segue aquela seita. E que conseguiu transformar aquela ideia numa ideologia cega. Sendo que no final você só precisa ser um Tyler Durden, que é um cara que aplica aquilo pra sua vida e vive a ideia de fato. E que não aceita nem a idolatria de que essa ideia lhe proporciona. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, fala o que você achou aqui nos comentários e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais e tchau!